alô, comarca de Duarte Coelho. Alô, galera do Colégio AMEC, caladão na área para mais uma videoaula nesse momento aí de pandemia, de quarentena, distanciamento social, esse rolo todo que nós estamos vivendo e que, se Deus quiser, o Papai do Céu e Nossa Senhora, a gente vai passar e sair o mais rápido possível. Aleluia! Rapaziada, eu tô com uma saudade tão grande de vocês. Vocês fazem uma falta tão grande. Meu Deus do céu. Esse negócio de aula virtual é até legal. Eu gosto da câmera, não vou mentir. Eu gosto dos vídeos, eu gosto da brincadeira. Eu gosto dessa parada virtual, essa coisa conectada. Mas nada substitui o contato, nada substitui o estar perto, a convivência, os nossos debates, aquele bate-papo gostoso, nada disso substitui. Mas infelizmente o momento requer isso, não é verdade? Olha, vocês estão percebendo que a câmera fica assim balançando? Parece até que tá numa canoa, né? Não se preocupe não, tá certo? Não tá tendo terremoto aqui na minha casa não. E nem abalos sísmicos, nem tremores de terra não. É uma infeliz de uma mesa que eu tenho. Toda vez que eu bato nela aqui, no tampo da mesa, na pedra, ela começa a balançar. Aí parece até que o notebook tá numa canoa, mas não tá não, viu? Galera do segundo ano, começando essa aula com geografia agrária. Logo de cara aí tem esse galadão bem bonito, bem robusto. E agora que eu tô gordo, no mínimo eu tô aí com 180 quilos. Mas não foi falar do meu peso que eu vim aqui. Tranquilo? Gente, geografia agrária é assunto recorrente no sistema seriado de avaliação, no SS2. Então vamos ficar atento quem vai fazer SS2, quem vai fazer Enem, porque esse assunto aí de geoagrária tanto cai no Enem como na prova do seriado da UPE. Beleza? Tranquilo? Vamos passar aqui o slide. A primeira coisa que nós temos que entender diante desse contexto da geografia agrária é saber separar agricultura e pecuária, tá bom? A agricultura é tudo que se planta, a pecuária é tudo que se cria. Logo, a junção dos dois, de agricultura e pecuária, vai dar igual a agropecuária. E esse substantivo aí quer dizer, essa palavra reúne, na verdade, dois substantivos e há uma área do setor primário responsável pela produção de alimentos, né, conforme o texto aí tá explicando. Ou seja, sem a agropecuária, nossa vida seria um tanto quanto complicada. Beleza? Então, é necessário vocês entenderem que nesse momento de geografia agrária, nós vamos falar sobretudo da pecuária e da agricultura. Outros conceitos importantes que nós temos que entender antes de iniciar o assunto é a diferença de agrícola, a diferença do contexto agrícola para o contexto agrário. Por mais que são palavras que sejam parecidas, muitos acham que são sinônimos, mas não são sinônimos, são palavras diferentes que têm o mesmo significado. A agricultura, agrícola e agrário são duas palavras diferentes que muitas vezes se usa para o mesmo significado, mas tem sentidos e significados opostos. Eu vou explicar para vocês. O termo agrícola está muito ligado ao que se coloca na terra, como técnicas de plantação, utilização de maquinário, cultura produzida. Para quem não sabe o que é cultura produzida, é o melão, o abacaxi, o vegetal que é produzido na geografia é chamado de cultura. Então, o termo agrícola, ele tem a ver com o que se coloca na terra. Técnicas agrícolas, maquinário e produto escolhido para ser produzido. Tranquilo? Já o termo agrário ele quer dizer a terra propriamente dita, as discussões da terra, a parte burocrática, as leis, reforma agrária, as pessoas que vivem na terra. Ou seja, a parte agrícola é uma parte mais técnica e a parte agrária é a parte mais burocrática, tranquilo? Então fica esses dois conceitos aí para vocês diferenciarem. Primeiro, estudamos a diferença entre agricultura e pecuária, juntando os dois da agropecuária. Depois, separamos de uma vez por todas o que é agrícola, que é a parte técnica da terra, o que se coloca na terra, maquinária, etc., e agrário, que é a questão burocrática da terra, beleza? Vamos avançar com relação a isso aí.
Esse slide aqui, ele traz um brevezinho, um resumo bem tranquilo a respeito da importância da agricultura. O primeiro de tudo, a importância da agricultura é óbvia, é fornecer alimentos para a sobrevivência da população. Nesse momento de pandemia, que nós escutamos falar tanto em serviços essenciais que não podem parar, como mercado, padaria, farmácia, posto de gasolinas. O pessoal lá do mundo rural, o pessoal do campo, Dona Maria do Coentro, seu Jorge que planta tomate, Dona Cosma, tá certo, que planta limão e laranja, eles não podem parar porque eles trabalham para produzir alimentos, para produzir o essencial à sobrevivência. É por isso que eles não podem parar. Então vamos fazer aqui essa leitura da importância da agricultura. No meio rural, é a atividade mais representativa para a sobrevivência. Sua principal função é fornecer alimentos para a humanidade. O próprio texto, ele acaba de falar aquilo que eu disse a vocês. A principal função da agricultura é fornecer alimentos para a humanidade. Rapaz, eu tava falando no slide que a função da agricultura é alimentar a humanidade. Eu tô achando que a humanidade todinha é esse cidadão aí. Misericórdia, como esse homem come, aleluia. É importante fonte de matéria-prima, ou seja, a agricultura também, ela é importante fonte de matéria-prima. Matéria-prima é todo aquele produto primário que vai ser levado à indústria e vai ser originado um produto industrializado. Mas sobre essa questão da matéria-prima, daqui a pouco nós vamos comentar um pouco a respeito dela, sobretudo nessa relação que eu trouxe aí do primeiro, do segundo e do terceiro setor, conforme está marcando a imagem aí. Na verdade, a imagem desse slide, ele está ilustrando a importância da agricultura, né? Os trabalhadores aí exercendo a labuta, e o próximo slide vai falar da relação do primeiro, segundo e terceiro setor, que muitas vezes os professores falam, mas não explicam o que é primeiro, o que é segundo e o que é terceiro setor, e por que determinados ramos vem primeiro, vem segundo e vem terceiro, beleza? Essa relação aí do primeiro, segundo e terceiro setor, nós temos que entender a primeira coisa, é o que compõe o primeiro, o segundo e o terceiro setor, e depois por que recebe esses nomes. Veja só, o setor primário compreende a agricultura, compreende a pecuária e o extrativismo. Opa, apareceu uma palavra nova. Agricultura é tudo que se planta, pecuária é tudo que se cria. Ô caladão. Extrativismo é o quê? Tudo que se extrai. Se extrai de onde? Se extrai da água, tá certo? Que é o chamado extrativismo animal, que é a pesca. Se extrai da mata, também extrativismo animal. Quando você tira madeira da mata, é o chamado extrativismo vegetal. E toda a parte que compõe a retirada de ferro, de níquel, de manganês, de alumínio, toda essa parte aí das rochas, é o chamado extrativismo mineral. Ou seja, eu tenho agricultura, que é o que planta, eu tenho pecuária, que é o que cria, e eu tenho extrativismo, que é dividido em mineral, que tem a ver com minerais e rochas. Eu tenho extrativismo animal, que está ligado à pesca e à caça. E eu tenho o extrativismo vegetal, que tem a ver com a retirada de madeira, como também de frutos, que tem um valor econômico muito grande. Tranquilo? Além do primeiro setor, nós teremos o segundo setor, que é o setor da indústria. É o setor que produz esse produto industrializado. E o terceiro setor é comércios e serviços. Ou seja, tem um primeiro setor, que é o setor base, é o chamado setor da matéria-prima. Eu tenho um segundo setor, que é o que transforma matéria-prima em produtos, é o setor da indústria. E eu tenho um terceiro setor, que é o que pega a mercadoria da indústria e vende, que é o setor do comércio e serviço. Ô Caladão, e a respeito do nome primeiro, segundo e terceiro setor? Tem a ver com a escala, gente. De onde o produto, ele primariamente é produzido
e depois chega ao consumidor final, onde é vendido. Primeiro setor tem a ver com matéria-prima, tem a ver com a base, tem a ver com aquele elemento principal que você vai utilizar no produto. Já o segundo setor é justamente aquela parte onde você pega a matéria-prima e transforma no produto industrializado. E o terceiro setor é a parte última, é a parte que o produto sai da indústria e vai para o comércio ser vendido. Daí a relação primeiro, segundo e terceiro setor. Vamos pegar aqui um exemplo do leite. Eu vou explicar para vocês onde é que está aí o primeiro, o segundo e o terceiro setor. Note, o leite tem como matéria-prima pecuária. Ou seja, a pecuária é a matéria-prima, ou seja, o leite é retirado da vaca, o leite é retirado da bacia leiteira, do rebanho leiteiro, daí pecuária como matéria-prima, como primeiro setor. Esse leite é levado para uma indústria, onde vai ser transformado. Como assim, Caladão? Vão transformar o leite em quê? Vão transformar o leite em queijo, vão transformar o leite em coalhada, vão transformar o leite em ricota, vão transformar o leite em várias coisas. Essa transformação quer dizer indústrias. Como também vão pegar o leite e vão colocar numa caixa. Ficou um produto industrializado. Depois do produto industrializado, que corresponde aqui ao segundo setor, é a transformação, esse produto é mandado para o terceiro setor. Primeiro, passando pelo transporte para sair da indústria até o comércio, ele utiliza um transporte, e transporte é o setor de serviços. Além de transporte, nós temos educação, os pais que são professores trabalham no terceiro setor, o comércio também é terceiro setor. Além do terceiro setor representado aqui no slide pelo transporte, eu vou ter também o setor de vendas, que também faz parte do terceiro. Nota, o leite foi retirado lá da vaca, primeiro setor. Quando passou pela indústria para ser transformado, foi o segundo setor. Depois ele foi jogado num caminhão e levado à venda no consumidor final, que é o terceiro setor. Essa é a relação que eu utilizei aí com o leite. Tranquilo, rapaziada? Fala, galera. Vocês notaram, né? E assim, o fundo mudou. Naquela hora eu estava lá na varanda, agora eu estou aqui na sala, então não estranho o fundo não. Mas a aula vai continuar, beleza? Bom, esse slide que vocês estão vendo agora aí, ele faz parte da origem da agricultura, para a gente retomar um pouquinho o histórico da agricultura e o histórico da pecuária. Tranquilo? Então, assim, a primeira coisa que vocês precisam saber é que a pecuária, a agricultura em si, a agropecuária, originou-se há 12 mil anos atrás, no período neolítico. Para quem não sabe, o período neolítico era o chamado período da pedra polida. Foi um dos 3 períodos da pré-história. Só para efeito de lembrança, o primeiro período da pré-história foi o paleolítico, que é a idade da pedra lascada. Depois tivemos o neolítico, que era a idade da pedra polida, e depois a idade dos metais. Então a agricultura ela surge do final do paleolítico para o início do neolítico, mais precisamente há 12 mil anos atrás. Como assim, professor? Como assim, Caladão? A agricultura, ela surgiu. A agricultura, gente, ela não foi inventada. A agricultura não foi criada. Não teve um camarada que instalou assim e disse, olha, botou no papel, a agricultura é assim, assim, assado. Nada disso. A agricultura, ela foi percebida. Os povos nômades que viviam no período paleolítico, aqueles povos que não tinham moradia fixa, chovendo molhado, dizer isso para vocês que acredito eu que todos já sabem o que são povos nômades. Povos que não tinham moradia fixa, saía de um lugar para o outro, viajando em busca dos seus alimentos. Ou seja, eles eram caçadores e coletores, saiam de um lugar para o outro em busca de se alimentar e à procura de abrigo. Os povos nômades perceberam que quando viajava do seu local de origem para outro em busca de alimento, nesse lance de caçar e coletar, quando eles voltavam, eles percebiam que tudo que não tinha mais, tudo que estava escasso voltou a florescer. Aqueles vegetais que não existiam, voltou a existir. Aqueles animais que estavam escassos, voltaram também a existir. Ou seja, ele percebeu que tinha um mecanismo que fazia os animais crescerem e os vegetais florescerem. Foi aí que eles perceberam a questão da semente.
que os animais eles poderiam juntos acasalar e os vegetais tinham um mecanismo da semente que plantado nascia novamente. Então, quando eles perceberam esse lance da semente para a agricultura e o acasalamento de animais que vivem presos, que viviam soltos, colocando eles presos, aí ele domesticou plantas e animais. Foi aí que surge o contexto da agropecuária. Só um embasamentozinho histórico para vocês terem noção de como surgiu isso há 12 mil anos atrás. Mas lendo o texto, povos caçadores e coletores notaram que determinados grãos, ao serem enterrados, poderiam produzir plantas iguais às que originaram a semente, né? O surgimento da agricultura possibilitou a produção de excedentes e condicionou a seleção de sementes. Essa produção de excedentes é muito interessante, porque quando as vilas, quando os grupos passaram a domesticar plantas e animais, eles produziam o suficiente para se alimentar e o que sobrava na geografia, na história, dá-se o nome de excedentes. Esses excedentes, eles trocavam com outras vilas e essas trocas fez as vilas se aproximarem e, consequentemente, com o passar do tempo, deflagrou-se a questão da formação das cidades, que vocês devem ter estudado isso no primeiro ano, lá com Della Vega em História. Tranquilo? Vamos avançar um pouquinho mais. Tipos de agricultura. Quando eu falo aqui agricultura, vocês lembrem sempre que eu estou tratando de agricultura e pecuária, beleza? Tipo de agricultura. Agricultura pecuária intensiva com I. É intensivo, note, porque o outro nome é bem parecido, então não esqueça. Pecuária intensiva ou agropecuária intensiva. É o tipo de agricultura ou pecuária que utiliza técnicas modernas, emprego de capital, o que gera aumento da produtividade, entretanto, ocasiona diminuição da mão de obra e consequente desemprego. A pecuária intensiva com I, ela é conhecida por ser uma pecuária moderna. Como vocês podem ver na foto, aqui eu tenho duas máquinas, um maquinário enorme, que é a chamada plantadeira e a colheitadeira. As pessoas aqui nessa plantação de cana-de-açúcar, nem precisa de boia fria. Você nota que tem uma pessoa operando uma máquina e outra pessoa operando aqui esse trator, esse caminhão, não está aparecendo bem. Isso aí é agricultura intensiva, ou seja, a máquina substituindo o homem. Nessa foto aqui do meio, vários tratores passando, colhendo e outros vindo também, remexendo a terra e plantando novamente. A terra aí nem descanso tem e o maquinário faz todo o trabalho. Nessa terceira foto, muito difícil isso aqui com certeza é uma engenheira agrônoma, tá bom? Separando a linhagem do milho, separando os grãos para fazer algum tipo de experimento. É a chamada seleção de semente, é a modificação de semente, visando criar uma espécie resistente a pragas, que tenha produção alta em pouco tempo. Isso aí chama-se engenharia genética. Mas na parte da pecuária, nós vamos ter aqui a ordenha mecânica. No sul do Brasil, no centro-oeste e no sudeste, nas grandes fazendas, né, de gado leiteiro, não se usa a ordenha manual, os peões ordenhando as vacas, que isso aí perde muito tempo. A ordenha é mecânica. Todas as vacas são posicionadas e é colocado o maquinário nas tetas e ali o maquinário vai sugando o leite e levando para um recipiente específico. Isso aí é da agricultura intensiva. Essa quinta foto aqui, observe como os animais são criados presos. Quando o animal é criado preso, é tipo de pecuária intensiva. Ele é criado preso, ele não se movimenta, ele só faz comer e dormir. Come o que o dono quer, é só ração e suplementos, vive preso, é comida, dormir e viver preso. Um boi desse, ele nem movimenta a musculatura, daí a carne dele ser tão macia, é tipo da pecuária intensiva. Esse boi aqui tem vacina na época certa, esse boi aqui tem a alimentação balanceada. Se vocês tiverem só uma ideia, esse boi come até melhor do que eu, para ser tão cuidado desse jeito. Isso aí é a pecuária intensiva, tranquilo? O outro lado, contraponto disso aí tudinho,
é a pecuária e a agricultura extensiva. É totalmente diferente. Se lá tem muito emprego de capital, muito emprego de dinheiro, muito maquinário e, consequentemente, pouca mão de obra, o que gera desemprego, na agricultura extensiva é totalmente o contrário. Veja só, tipo de agricultura com pouco ou nenhuma tecnologia, pouco capital e técnicas agrícolas tradicionais. Por isso apresenta baixa produtividade. Veja só, 4 homens trabalhando numa roça, onde eu estou vendo aqui banana, macaxeira e girimum. Numa pecuária intensiva se planta uma única coisa. Não se planta várias coisas. Se no exemplo lá do slide anterior, como vocês podem ver, o canavial está sendo colhido por 2 máquinas, nessa imagem aqui, o canavial está sendo colhido por boia fria. Aí vocês agora me perguntam, Caladão, quer dizer que o de lá se colhe muito mais rápido? O de lá se colhe muito mais rápido, se planta muito mais rápido, se ganha mais dinheiro. Essa aqui é a verdade. Aqui nessa terceira foto aqui embaixo, veja mesmo esses caprinos. Se na imagem antes o gado era criado preso, só comia o que o dono quer, tinha vitamina, tinha nutricionista, tinha veterinário, na agricultura extensiva o gado é criado solto, pastando livremente, vacina não tem, ou seja, a produtividade é baixíssima. E nessa última foto, você veja o que é ordenha manual. Como é que... Um cidadão desse, um cidadão que tem uma vaquinha ou 2, ele vai concorrer, né, no agronegócio com um maquinário potente como esse que nós mostramos nesse slide. Então, assim, a agricultura intensiva, ela trabalha muitas vezes para nutrir a população de baixa renda, enquanto a agricultura intensiva, ela trabalha para alimentar as pessoas dos outros países, como Japão, Estados Unidos e Europa. Aí você diz, Caladão, quer dizer que o que está em nossa mesa hoje vem tudo da agricultura extensiva? Muito provavelmente. 90% do que nós consumimos vem da agricultura familiar. E a agricultura familiar é a base da agricultura extensiva. Tranquilo, gente? Eu vou parar por aqui. Nas próximas aulas aí, de fato, a gente entra em agricultura familiar, entra em desenvolvimento sustentável, entra em produtos orgânicos e outras variações e modelos de agricultura. Tranquilo? Beijão para vocês.